3:19. Pastor, o senhor abre para a gente, por favor, em Lucas 12:15. Alessandra, você abre, por favor, em Eclesiastes 5:10. Irmã Suzana, poderia abrir para a gente em Mateus 6, do 33 ao 34? 6, do 33 ao 34. E, irmão Wellington, poderia abrir para a gente, por favor, em Mateus 6, 24? Isso. Eu vou estar lendo a introdução para os irmãos e, ao decorrer da introdução, depois que eu terminar de ler, eu peço para os irmãos abrirem ler esses versículos para mim. Na aula anterior, discutimos alguns pecados relacionados à busca por riqueza. Hoje aprofundaremos o entendimento sobre o quanto o desejo desenfreado por enriquecimento pode nos afastar dos princípios cristãos de honestidade e ética. Em muitas culturas, o enriquecimento rápido é visto como um objetivo legítimo, mas, como veremos, esse desejo pode nos levar às práticas antiéticas e prejudicar tanto a nossa saúde quanto nossos relacionamentos. A tentação de buscar o fácil pode se manifestar de várias formas, como roubo de tempo ou recursos no trabalho, ou ainda na manipulação de documentos para obter ganhos pessoais. Tais atitudes contrariam o chamado de Cristo, que nos instrui a trabalhar de maneira honesta, visando não apenas o nosso bem-estar, mas também ao bem da comunidade. Além disso, o descanso, quando negligenciado em busca de riquezas, pode ser um reflexo de uma falta de confiança na provisão divina. Nosso trabalho deve ser uma expressão de serviço ao próximo, não um meio de acumulação egoísta. Pai, o senhor pode ler para a gente, por favor? Isso. Amém. Pastor. Isso. Amém. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Amém. Mateus, do 33 ao 34. Amém. Mateus 6, 24. Amém. Irmãos, atualmente nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Capital, dinheiro, né? Tudo hoje em dia gira em torno de dinheiro. E, com isso, a sociedade vem sendo tentada, né, a buscar riquezas de maneira fáceis e rápidas. Portanto, na palavra de Deus vai nos instruir o perigo desse enriquecimento fácil, dessa busca desenfreada por dinheiro, né, o que nos leva, muitas das vezes, a nos afastar de Deus. Não é pecado a gente enriquecer aqui na terra, não é pecado nós sermos ricos. Não é pecado. Muitas pessoas falam, o dinheiro é do diabo. O dinheiro não é do diabo, irmãos. O dinheiro, quando conquistado de forma honesta, quando conquistado com o suor do seu rosto, como Deus nos deixou bem claro em Gênesis 3, o dinheiro se torna uma bênção. Afinal, aqui na igreja a gente dá dízimo, dá oferta. Os irmãos acham que o dinheiro que é arrecadado na igreja é do diabo? Não é do diabo. Se torna do inimigo pela forma da qual você conquista, muitas das vezes. Né? Se você conquista o seu dinheiro com jogos de azar, tigrinho e outros jogos, com roubo e tudo mais, se torna um dinheiro amaldiçoado. Esse dinheiro você não pode trazer ele para dentro da casa do Senhor. Por quê? Muitas pessoas pensam assim, mas é dinheiro, vai pagar a conta de qualquer maneira. Não, a gente vê isso na passagem de Ananias e Safira e a gente consegue comparar com a oferta da viúva pobre. Mesmo ela dando pouco, mas foi de coração, foi de uma forma honesta. E Ananias e Safira, mesmo tendo muito dinheiro, foi de uma forma soberba, mesquinha e com enganação. Então, Deus não recebeu o dinheiro deles. E por que ele receberia o nosso se fosse conquistado de forma injusta? Então, a gente não pode fazer trocas,
né, a gente não pode, por exemplo, assim, a pessoa foi lá, roubou um celular que a pessoa comprou. Ela está se apropriando do esforço que a pessoa fez. E a gente não pode fazer essas trocas, né? Então, Deus ele vai nos ensinar sobre isso. E nessa lição vai falar sobre isso também. Às vezes a gente tem essa busca tão desenfreada por dinheiro, fica tão nessa loucura por dinheiro, que a gente acaba deixando Deus de lado, que a gente acaba deixando a nossa família de lado também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, e com a forma também que a gente conquista o dinheiro. E também o descanso, que é uma coisa muito importante, que vai estar falando aqui mais para frente, que o descanso ele é uma coisa que Deus fez. No 7º dia da criação, ele descansou. E ele fez isso para que nós sigamos o exemplo dele de descansar também. Então, não é somente conquistar coisas materiais e se esquecer das celestiais. Porque Mateus diz que a traça e a ferrugem vai consumir tudo que está aqui. A gente não vai levar nada daqui para o céu. Mas Jesus, ele vai nos dar a herança, que é a vida eterna. Então, é para isso que a gente tem que batalhar. Mas também é muito importante que, enquanto estivermos aqui na Terra, vivamos de uma forma saudável, de uma forma boa, mas de acordo com a palavra de Deus. Algum irmão poderia estar lendo o primeiro tópico, por favor? Aí, o irmão que for estar lendo, lê somente até aqui, ó, porque o restante vai acabar a lição muito rápido. Até aqui estão as 3 maneiras comuns. Algum irmão gostaria de estar lendo? Pode ler, Lu. O trabalho Ru. Aqui estão as 3 maneiras mais comuns. Aqui no finalzinho. Obrigada. Irmãos, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar para os irmãos lá da introdução, que diz no trechinho que eu até grifei. Em muitas culturas, o enriquecimento rápido é visto como um objetivo legítimo, mas, como veremos, esse desejo pode nos levar às práticas antiéticas e prejudicar tanto a nossa saúde quanto nossos relacionamentos. Eu anotei aqui que em algumas partes da América Latina, da África urbana e do Oriente Médio, o enriquecimento rápido é muitas vezes valorizado como um símbolo de status e de certo poder aquisitivo. É por isso que as pessoas, hoje em dia,
saem nessa busca desenfreada por dinheiro. Por quê? Elas querem ter status, elas querem que as pessoas olhem para ela. Nossa, a pessoa tem muito dinheiro, ela tem dinheiro para comprar uma mansão, ela tem dinheiro para comprar o carro do ano. E ela quer ter status e ela quer ter esse poder. Então, em muitos países, é comum essa prática de um enriquecimento fácil, mas a gente sabe que também, irmãos, tudo que vem fácil, vai fácil também. A gente pode enriquecer, não tem problema. Deus, ele deixou aqui... ele não é porque somos cristãos assim que todo mundo, nossa, não pode ser rico. Não quer dizer isso. Quer dizer que os irmãos entendem que para a gente conquistar alguma coisa hoje em dia é difícil. A pessoa conquistar o seu carro próprio, conquistar a sua casa própria, conquistar ali um terreno, é uma coisa difícil, é uma coisa que muitas das vezes a pessoa leva anos para conquistar. E, de repente, de uma hora para outra, assim, do nada, ela conquista tudo na vida dela. Ela vai ali, compra o carro do ano, vai ali, compra a casa do ano. A gente tem que começar a ver como que a pessoa buscou, né? A gente tem que começar a pensar assim, busquei isso de forma certa? Por que eu estou falando isso? Que mais para frente a gente vai ter exemplos simples que no dia a dia, às vezes, a gente acaba fazendo e nem percebe que a gente está fazendo. Ganhando um dinheiro que muitas das vezes não era para a gente estar recebendo esse dinheiro, porque foi de uma forma injusta, prejudicando outras pessoas, e isso é na forma diária, do dia a dia. Não precisa a pessoa assaltar um banco para acontecer isso. Igual que a falsificação de horas trabalhadas numa empresa, irmãos, isso daí prejudica demais. E isso, às vezes, você pode até pensar, mas é bobeirinha, patrão tem dinheiro, empresa tem dinheiro. Mas isso prejudica demais uma empresa, prejudica demais os patrões. E, além disso, você não está levando um dinheiro justo para sua casa. Você não está levando um dinheiro suado para sua casa. Você não está levando um dinheiro de um esforço que você fez. Se é falsificação de horas. Então, a gente tem que entender isso. Eu vou ler para os irmãos a passagem aqui de Coríntios, que cita aqui na revista. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente o fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim como os dons espirituais, irmãos, o nosso trabalho, ele também serve para abençoar a vida de outras pessoas. Os dons espirituais, eles não são dados para uso próprio. Deus me deu o dom de sabedoria, da palavra de sabedoria. Não é para mim ficar olhando no espelho e ficar falando, nossa, Deus me deu o dom da sabedoria. Não, é para mim aplicar isso na vida dos meus irmãos, usar isso dentro da casa de Deus. E o nosso serviço também é assim, né? O nosso serviço terreno, ele é assim também. Eu não lembro em qual passagem, qual que é o endereço na Bíblia que fala, mas eu creio que é Paulo que falou isso, que tudo que fizerem, façam como para o Senhor, e não como para os homens. Né? Quando Deus me deu a oportunidade de trabalhar, eu falei para Deus assim que eu iria honrar. Né? A porta que Ele abriu para mim, eu iria honrar ela até o fim. E que Ele fizesse de mim como Ele fez com José, que onde José colocava a mão, Deus prosperava as coisas que ele fazia. Então, eu orei para Deus e falei assim, Senhor, a porta que o Senhor me abriu, eu vou honrar o Senhor até o fim. Né? E quero que o Senhor faça de mim como José. Onde eu colocar minhas mãos, que venha prosperar, né? Que as pessoas possam olhar em mim, em qualquer lugar que eu estiver, e falar assim, é uma pessoa de Cristo, uma pessoa honesta. Então, Deus, Ele me dá essa oportunidade, e eu honro a Deus, irmãos. E, abrindo até uma brechinha aqui, eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu tenho muita vontade de dar dízimo na igreja, né? E Deus, Ele abriu essa porta de emprego para mim, e graças a Deus eu pude ser dizimista, que é uma coisa maravilhosa, irmãos. Muitas pessoas, às vezes, elas distorcem, né, essa conversa de dar dízimo na igreja, o que eu acho é que as pessoas falam que é muito errado. Mas, irmãos, a gente não chega aqui e ora, a conta vai ser paga, a conta de luz, a conta de água, a manutenção da igreja. Não é você chegar aqui e fazer uma oração que tudo já foi pago. Não. Então, é muito importante, né? Quando a gente dá dízimo, oferta na igreja, a gente está devolvendo a Deus aquilo que Ele nos deu. Né? Não é forçado por obrigação. Deus não obriga ninguém, mas é uma forma de você agradecer a Deus por aquilo que Ele está te dando, pela porta aberta que Ele abre para você. E depois que eu comecei a dizimar na igreja, irmãos,
de acordo com o que eu tinha pedido para o Senhor, que eu tinha falado para Ele, vou te honrar até o fim, vou ser honesta, Deus ele só tem me abençoado cada vez mais e cada vez mais. E todo dia, irmãos, as bênçãos do Senhor estão sobre a minha vida. Então, assim, quando o nosso dinheiro é conquistado de forma honesta, de forma que agrade a Deus, de forma que vai de acordo com a palavra de Deus, pode ter certeza, irmãos, que nada vai faltar na sua vida. Sabe por quê? Porque quando eu falo isso, não estou falando que a gente tem tudo que a gente quer. Estou falando que a gente tem tudo que a gente precisa. Né? Eu não tenho tudo que eu quero, irmãos. Eu vou falar para os irmãos aqui, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. E Deus, conforme eu vou fazendo, conforme eu vou honrando a Ele cada dia mais da minha vida, Ele vai me dando, irmãos, Ele vai abençoando cada vez mais na minha vida. Então, assim, quando entregamos para Deus o suor do nosso rosto, Senhor, vou trabalhar honestamente, sem precisar prejudicar a vida de ninguém, sem precisar compartilhar coisas que não são minhas, Deus, Ele honra, irmãos. Então, assim, compensa muito mais você ser uma pessoa honesta do que você ser uma pessoa desonesta e ter as coisas na sua vida sendo uma pessoa desonesta. Porque, como eu disse, tudo que vem fácil na sua vida vai muito fácil também. Agora, quando você conquista uma coisa e vai lutando para conquistar essa coisa, irmãos, é maravilhoso, porque o Senhor ele vai abençoando na sua vida e vai transbordando sua vida cada vez mais. Os irmãos, eu sei que tem muito testemunho, né, que às vezes o irmão vem contar aqui, que orou ao Senhor por um emprego, que disse a Deus que honraria com o emprego, e hoje em dia conta testemunhos maravilhosos do que o Senhor fez na nossa vida. Então, os cristãos da igreja de Coríntios, eles também, olha assim, eles tinham uma condição, né, os trabalhadores da igreja de Coríntios tinham uma condição e eles ajudavam os irmãos necessitados, aqueles irmãos que tinham deficiência, né, aqueles irmãos que sofriam de alguma necessidade, eles iam lá e ajudavam. Paulo disse aqui que eles ajudavam até mais do que podiam, né? Eles ajudavam os irmãos porque eles tinham condição. Então, assim, o Senhor ele dá condição para a gente, mas não é para a gente ficar só naquela soberba. É meu, é meu, é meu. A gente tem que usar para compartilhar com os nossos irmãos, para ajudar aqueles que necessitam, né? Para fazer a obra do Senhor aqui na terra. Porque os anjos fazem a obra no céu. E Deus designou a gente para fazer as obras aqui na terra. Então, os cristãos da igreja de Coríntios, eles tinham um dinheiro, né? Tinham uma condição a mais. E eles usavam dessa condição para ajudar na casa do Senhor, para ajudar os irmãos que necessitavam, né? Fazendo tudo de forma honesta, sem precisar de roubar ninguém, sem precisar dar forçado, como Ananias e Safira, né? Ninguém pediu dinheiro para eles e eles matutaram na cabeça deles, né? Vamos entregar isso aqui e falar que foi tudo que a gente conseguiu, quando na verdade não eram tudo que eles tinham conseguido, né? Eles venderam a propriedade e combinaram entre eles. A gente fica com uma parte para a gente e a gente entrega essa parte para os discípulos, porque naquela época as pessoas tinham esse costume de vender uma propriedade, de vender alguma coisa, e o dinheiro eles davam por discípulos, mas de livre e espontânea vontade. Não era nada forçado, os discípulos não forçavam ninguém, não chegava na casa da pessoa, me dá o dinheiro da sua propriedade. Não. E os discípulos não chegaram neles e falaram, Ananias e Safira, dá o dinheiro da sua propriedade. Mas na cabeça deles, eles matutaram. A gente vai vender, uma parte que a gente conseguir é nossa e a outra parte é deles. Não entregaram de coração para o Senhor tudo o que eles tinham. Né? O Senhor não forçou eles a entregarem, mas eles não entregaram para o Senhor tudo o que podiam e ainda usaram de mentira, usaram de soberba, usaram de ganância. Jesus ele nos adverte em questão a isso. Cuidado com a avareza, irmãos. Cuidado em colocar o dinheiro acima das coisas. Jesus ele não chamou o Satanás de Deus, Deus das trevas, Deus deste mundo. Não, mas ele chamou Mamon de Deus. Porque as pessoas hoje em dia, irmãos, elas estão amando o dinheiro de tal forma que elas estão fazendo de tudo que elas podem para conseguir dinheiro, irmãos. Elas prejudicam a vida de outras pessoas, né? Elas roubam coisas que não lhes pertencem, né? Vendem, irmãos, se apropriam de um esforço que uma pessoa fez, né, para conseguir dinheiro, mas um dinheiro sujo, um dinheiro que Deus não abençoa, um dinheiro que não prospera na vida da pessoa. Então, muitas pessoas estão deixando família de lado, estão trocando a família por dinheiro, estão trocando tudo que tem por dinheiro, a comunhão com Deus. Quantas pessoas, irmãos, já ouvi falar de pessoas que estavam na igreja, o Senhor abriu uma porta, a pessoa começou a trabalhar e logo se afastou dos caminhos de Deus. Por quê? Colocou dinheiro acima do Senhor, colocou dinheiro acima da comunhão com Deus, colocou os bens materiais acima da palavra do Senhor. E quando é assim, irmãos, Deus ele não abençoa. Ele abriu a porta, mas se ele abriu a porta, é para a pessoa ter tempo para Deus e ter tempo para a porta que foi aberta. Deus ele não abre uma... Irmãos, Deus jamais vai abrir uma porta para você se esquecer dele.
Porque, do mesmo jeito que ele abriu uma porta, irmãos, ele fecha. Pessoas têm muito essa mente que Deus somente é amor, que ele somente abre a porta, que ele somente abençoa a pessoa. Mas não, irmãos, ele pode requerer da pessoa, ele pode fechar a porta que ele abriu, porque foi ele que abriu. E se ele quiser fechar, ele tem o poder para fechar. Então, que a gente venha tomar muito cuidado com isso, de colocar o dinheiro acima da família, de colocar o dinheiro principalmente acima de Deus. Às vezes as pessoas podem não achar problema nisso. O dinheiro não é do diabo, realmente não é. Mas a partir do momento que ele torna um ídolo no seu coração, o diabo está batendo palma para você. Igual o pastor sempre fala, às vezes você pensa que ele está debaixo do seu pé, ele está em cima das suas costas, irmãos. Está fazendo você de cavalo dele. Por quê? Você não está fazendo a vontade de Deus. Você não está cumprindo com aquilo que Deus confiou em suas mãos. Então, como é que quer que Deus abençoe a sua vida desse jeito? Não tem como, irmãos. Então, a gente precisa... a gente seguindo a palavra do Senhor, seguindo a Bíblia, seguindo tudo que o Senhor fala, né, acerca de tudo, porque Deus fala de tudo, irmãos. Fala acerca do trabalho, fala acerca de como devemos nos portar no dia a dia como cristãos. Né? Então, a gente se apropriar de coisas de outras pessoas é a mesma coisa. Eu não estudo para a prova, chego no dia da prova, não sei fazer, o colega meu que estudou, passou a noite inteira estudando, eu vou lá e colo do meu colega. Isso é muito errado, irmãos. Uma vez eu colei na prova, fiquei com arrependimento pesando nas minhas costas a vida inteira. Até hoje, quando eu penso, eu falo assim, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Né? Fui colar na prova, né? Apropriei assim, do que eu não deveria. Né, colei na prova e falei assim, meu Deus, arrependimento pesa até hoje. Toda vez que eu fazer uma prova, eu lembro, não posso colar, Senhor, não posso dar espiada no caderno do meu colega, não posso. Porque o meu colega estudou. Se eu não estudei, aí o problema é meu, né, irmão? Aí eu vou me dar mal. Mas, assim, jamais apropriar do esforço da outra pessoa. A pessoa, ela teve esforço, ela, tipo assim, a gente tem que confiar na provisão de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a gente se apropriar de coisas que não são nossas, irmãos, é muito errado. Na palavra de Deus, ele condena isso, tanto que ele fala que aquele que rouba, não rouba mais. Né? Não roube mais. Ele fala, irmãos, lá em Apocalipse, aquele que é sujo, suje-se mais ainda, aquele que é limpo, limpe-se mais. Mas em Efésios, ele coloca um ponto final. Aquele que rouba, não roube mais, porque é do seu próximo. Você não pode se apropriar de uma coisa que é do seu próximo. Ele se esforçou para ter. Se você quiser ter, você tem que se esforçar também. Então, eu estava pensando nisso hoje e falei assim, nossa, meu Deus. Ele disse em Apocalipse, aquele que é sujo, suje-se mais. Né? Ele quer dizer nisso, irmãos, aquele que não quer sair do pecado. Né? Não é para você pecou uma vez, termina de pecar. Não é assim. É aqueles que não querem sair do pecado, que não querem abandonar o pecado. Mas em Efésios, eu achei maravilhoso, que ele colocou, aquele que rouba, não roube mais. Uma frase muito pequena, ele apenas colocou um ponto final. Aquele que roube, não roube mais. Né? Apropriar das coisas do seu próximo. Apropriar daquilo que não é seu. Pegar aquilo que o Senhor deu para o seu próximo e tirar da mão dele sem mais nem menos. Então, é muito perigoso essas coisas, e isso a gente pode fazer de várias formas, não é apenas chegando, abordando uma pessoa, me dá o seu celular, me dá o seu dinheiro. Formas simples, formas diárias, que a gente, às vezes, está fazendo isso e não está percebendo. Bem, algum irmão quer falar alguma coisa? Se algum irmão tiver uma colocação. Exatamente. Você deu o exemplo da prova. É algo que é simples, a gente consegue compreender. E você fez uma vez, mas outro arrependimento, então, Não faz mais. transformação não se repete mais. Então, um forte que eu cheguei a deixar para os irmãos, né, que a gente teve o arrependimento. Sim. Aquilo, quando é arrependimento verdadeiro, não se repete mais. Exatamente. Essa é a experiência dele. Isso aconteceu com o Zaqueu, né? Exato. A gente vê quando Jesus chega na casa de Zaqueu e assim, o cobrador de impostos naquela época, bom, dizer assim, Roma, ele era um funcionário de Roma, ele cobrava os impostos
arrependimento, houve uma salvação. Exatamente. Então, o arrependimento é uma coisa fantástica, né? Eu acredito que o arrependimento, assim, eu consigo, assim, eu vejo ele muito mais do que um milagre. Um milagre de uma cura, né? Um milagre de uma cura. Por exemplo, assim, aqueles 10 leprosos, quando de longe falou, Senhor, né? Cura nós. Aí Jesus fala, vai, né? Apresenta diante do sacerdote a oferta que é devido. E a Bíblia vai dizer que quando eles caminharam, daqui a pouco, eles falaram, poxa, a vida, profissão, né? Tava todo difícil. Ele Sim. pensa, né? Vamos embora, vamos lá, vamos correr diante do sacerdote. Mas teve um que falou, puxa vida, eu vou voltar lá para agradecer o mestre. É verdade. Ou seja, né? Puxa vida, ele volta, né? Ele reconhece Jesus como Senhor e ele chega adorando o Senhor. E aí o Senhor fala, não foram 10, foram 20, cadê os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então, assim, ele, além de ter recebido a cura da sua enfermidade, ele recebeu ainda, através do Salvação. arrependimento dele, a A salvação. salvação. A salvação. A salvação. Então, o arrependimento é uma coisa maravilhosa. Extraordinária. É realmente. Arrependimento é algo de Deus mesmo, é fruto do Espírito Santo de Deus, é só Ele para produzir isso em nós, né? Porque Exato. quando a gente fala para a pessoa não pode roubar, né? Mas de repente, assim, se o Espírito Santo de Deus não convencer mesmo a pessoa, Não ele vai adianta. Ele vai continuar. porque ele está preso no pecado. Mas quando o Espírito Santo de Deus fala com ele, ele opa, né? Acende aquela luzinha vermelha de alerta, Alerta. e aí ele fala, não, eu não posso. Exato. É verdade. Jesus, ele enfatiza. Pode falar. Uhum. A importância. Exato. Deus quer ver se nós somos capazes de tirar a primeira parte para honrar Ele, né? Como Abel e Caim, né? Enquanto um honrou o melhor que tinha das primícias, o outro Pior. fez de qualquer jeito, não agradou o coração do Senhor, né? Deus não precisa do dinheiro, não, mas a obra do Senhor Precisa. né? Aqui no Brasil, a nossa igreja mesmo hoje, de quando eu vim para a igreja, até agora, quanto já melhorou, né, pastor? Eu lembro que era aquele piso vermelhinho, né? Não tinha tanto preconceito de É maldade. verdade. Quanto que melhorou, né? E a gente sabe que é a nossa oferta, é o nosso dízimo, né? A nossa igreja, ela é internacional, a gente sabe que tem missionários que vivem pela obra, né? A gente precisa, a contribuição nossa alcança Outras a pessoas. obra do Senhor até fora do país. Exato. Então, assim, quantas igrejas, né? Mas eu entendo que o dízimo é uma ordem do Senhor, tá? A palavra de Deus, mas a principal base dele é que nós não sejamos Exato. de devorar tudo que a gente ganha. A Exatamente. gente saber que tudo é bênção de Deus. O nosso emprego é bênção de Deus, a nossa saúde para trabalhar é bênção de Deus. Então, aquilo que eu for, a primeira parte, eu oferto ao Senhor. Exatamente. Então, não é pelo que a preocupação com o tempo, o que vai ser feito. Não, eu não tenho nada a ver com o que vai ser feito. Deu. Eu confio na administração, Exato. a igreja faz, sobre o Exato. dinheiro que recebe, mas não é sobre o que vai ser feito com o dinheiro. É sobre a minha capacidade de tirar a premissa e ofertar ao Senhor. Obedecer ao mandamento. É a nossa oferta ao Senhor. Isso. Exatamente, irmãos. Pode. Pegar um gancho, porque o Emílio até fala ali que ele fala assim, ó, da confiança na provisão divina. Quando a gente entende isso, a gente reconhece a provisão divina, porque quando você não tem um reconhecimento disso, você está roubando. É. Então a gente tem também dentro desse contexto de dúvida, porque não é que Deus precisa, e ela falou, Deus é provedor da prata, portanto Deus não é ruim. Então quando a gente deixa de reconhecer a necessidade do dízimo, de devolver aquilo que o Senhor nos sustenta, a gente está roubando o próprio Deus. Então é algo muito sério, porque Muito. é a falta de fé, né? A falta de Exatamente. confiar na provisão divina. Exatamente. Ele não pede, irmãos. Deus, ele não pede para ninguém o
o dízimo. Como eu disse, é uma forma de agradecimento. Em Malaquias 3:10 fala: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Né? E Jesus, ele enfatiza tanto essa questão da pessoa ser honesta, que o pastor falando de Zaqueu, eu lembrei que quando um publicano chegava para Jesus perguntando o que poderia fazer para seguir ele, Jesus falava: não pegue mais do que é seu. Né? Porque, como o pastor disse, os publicanos naquela forma agiam como agiota no dia de hoje. Né? Se pegava emprestado 5.000, tinha que devolver 15. Então, naquela época era assim, se era cobrado R$1.000 de imposto, né, digamos assim, ele ia lá e falava assim, 2.000, 1.000 é meu, 1.000 é do governo. E Jesus disse, né, dê a César o que é de César. Quando foi cobrado o imposto de Pedro, se eu não me engano, que Jesus estava com ele no barco, ele pegou um peixe, abriu a boca do peixe e tinha uma moeda lá dentro, a moeda do imposto. Dê a César o que é de César. Então, Jesus ele enfatiza muito essa ideia da pessoa ser honesta, da pessoa agir com honestidade, da pessoa devolver aquilo, da pessoa dar aquilo que é de fato da pessoa, né? Ele não... Pedro, né, ficou revoltado, mas Jesus ele disse, não, dê a César o que é de César, porque se naquela época era certo pagar imposto, Jesus, por que ele ia seguir errado? Ele tinha que dar o exemplo de seguir certo. Então, Jesus ele deu esse exemplo de seguir tudo muito certo. Então, irmãos, se a gente fizer as coisas erradas nessa vida, não é por falta de aviso, né, coisas erradas que eu digo assim, nesse contexto que a gente está falando, de furtos, de roubar diariamente coisas que a gente pensa que às vezes não é roubo, quando a gente vê, né, desonestidade. Não é por falta de aviso da parte do nosso Senhor Jesus, porque Ele nos deixa vários e vários exemplos de como ser pessoas honestas, de como a gente fugir da desonestidade, fugir do amor ao dinheiro. O arrependimento, como o Alessandro disse, é muito importante. A gente não está livre de errar. Todos nós erramos, porque todos nós somos seres humanos. Mas o arrependimento está aí. O Espírito Santo está aí para convencer a pessoa, né? Zaqueu foi maravilhoso, porque ele era publicano, né? E fazia esse esquema de pegar mais o dinheiro, mas ele quis restituir. Olha, o arrependimento dele foi tão grande que ele quis restituir 4 vezes mais para todo mundo que ele pegou mais dinheiro. Então, assim, o arrependimento é maravilhoso. O Senhor trouxe aí o arrependimento para a gente, né? Para que a gente possa ter. Irmãos, o arrependimento é tão maravilhoso, é tão um milagre, porque a gente tem que viver ele todo dia. Porque todo dia a gente peca, todo dia a gente erra contra Deus. Então, o arrependimento é algo vivido todo dia, se não dizer toda hora. Né? Porque tem vezes que eu me deparo pedindo perdão para Deus toda hora. Falo assim, Senhor, me perdoa por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. É arrependimento, irmãos, porque a gente se arrepende de cometer atos injustos contra o Senhor. Porque Ele é um Deus tão justo que quando a gente faz algo, por mínimo que seja, que a gente sabe que é errado, a gente fica muito envergonhado. Muito envergonhado mesmo, porque a gente sabe que Ele é santo e que Ele é tão justo, mas tão justo, que algo que a gente faz, assim, por mínimo que seja, a gente já fica, né, a cara já queima. Senhor, meu Deus, errei, me perdoa. Então, assim, é muito importante mesmo o arrependimento e a gente fugir, né, dessas práticas que desagradam ao nosso Deus. Vou estar lendo para os irmãos aqui agora os tópicos, né, porque as horas passam rápido demais. Falsificação de horas trabalhadas. Algumas pessoas em seus empregos exageram nas horas trabalhadas ou marcam presença em horários que não cumpriram. Isso pode acontecer, por exemplo, em serviços onde o trabalhador registra o tempo de trabalho sem estarem realmente no local, ou trabalham menos horas do que o registrado, mas ainda assim recebem o pagamento integral. Esse tipo de roubo afeta a empresa e prejudica a justiça no ambiente de trabalho. Irmãos, isso é muito perigoso. É algo que não está, às vezes, muito longe de acontecer. Né? Os irmãos que trabalham aqui sabem que a gente tem que bater o ponto, tem que chegar na empresa e bater o ponto. Na hora que sai, bate o ponto também. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, a gente chega no serviço, o nosso horário é 8 horas da manhã, chega às 7 horas da manhã, vai conversar, vai tomar um café, vai andar, vai ficar andando, e não trabalhou nada, está marcando lá hora que nem trabalhou, e a empresa não sabe, irmãos, que você não trabalhou, ela não está te vigiando o tempo todo. Então, isso vai caber de nós. Cheguei às 7 horas, mas o que eu fiz nessas 7 horas? Eu só entrei, bati perna, fiquei andando na empresa sem fazer nada? Ou foi uma hora produtiva? Porque a empresa não vai ligar, irmãos, de te pagar uma hora produtiva, porque foi boa para ela e foi boa para você também. Ambas as partes se comunicam. Agora, pode falar.
muito diferente. Porque quando você pega o seu salário no final do mês, nossa, você sente aquela alegria, aquele prazer tão tremendo, mas quando você realmente, por exemplo, assim, ignora esse tipo de coisas De que a gente ensinamento. acha que não é importante, né, de negligenciar algumas coisas, a nossa consciência fica tão. Exatamente, irmãos. Exatamente. Quando a gente trabalha colocando o pensamento em Jesus, eu sempre converso com a Lu. Falo assim, Lu, eu orei para Deus, falei assim, Senhor, eu quero um emprego. Deus me abriu a porta aqui na Impacto. Vou vestir a camisa, vou vestir o moletom, vou vestir tudo que eu puder vestir da empresa e vou honrar a Deus e vou honrar vocês também. E, irmãos, é tão gostoso quando a gente assim, recebe o nosso dinheiro, a gente deita, dinheiro abençoado, a gente deita tranquilo, não passei a perna em ninguém, não precisei fazer injustiça com ninguém, né? Fiz tudo o que eu deveria fazer, da forma que eu deveria fazer. Irmãos, é a melhor coisa do mundo, a gente trabalha até com o coração mais leve. A gente faz o que a gente tem que fazer. Às vezes pode ser mais difícil que seja, irmãos. O dia mais difícil que seja, né? Às vezes você está num dia difícil, a hora pode não estar passando, mas você está com a cabeça tranquila. Estou fazendo tudo que eu tenho que fazer, com honestidade, da forma como Jesus me ensinou a fazer, e com isso eu só estou ganhando, irmãos. Porque é muito mais gostoso a gente deitar a cabeça no travesseiro e pensar assim, não fiz injustiça com ninguém, não peguei nada que era de ninguém, trabalhei o mês inteiro com dificuldade, muitas das vezes, mas com o pensamento em Jesus, Senhor, vou fazer aquilo que o Senhor me designou para fazer. Do que você pegar algo que não é seu, do que você passar a perna nos outros, né? Então, assim, é muito mais gostoso você andar em honestidade. Jacó, ele era desonesto. Eu leio aquela passagem, irmãos, eu até dou risada sozinha quando estou lendo aquela passagem dos bichinhos lá que ele manchou para... Exatamente, que ele manchou lá os bichinhos de Labão. E eu falei assim, meu Deus, ele fez essa enganação, mas depois ele lutou lá no monte, lá com Deus, e Deus deixou a marca na perna dele, e ele saiu mancando. E aquela marca simbolizava na vida de Jacó, nunca mais eu vou ser desonesto. O nome dele foi mudado para Israel, irmãos, porque o nome de Jacó dele significava desonestidade, vida de pecado, irmãos. A gente que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, não podemos viver mais no pecado. A gente já fomos limpos, já fomos purificados, irmãos. Então, aquele que andava no pecado, não ande mais. Aquele que roubava, não roube mais. Né? A gente tem que colocar na nossa mente, assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, o que Ele faria se tivesse no meu... O que Ele faria se fosse Jesus? No seu serviço, você está ali falsificando suas horas trabalhadas. Se Jesus estivesse do seu lado, você ia fazer isso? Se Jesus fosse o seu patrão, você ia fazer isso? Você gostaria que fizesse isso com você? Se fosse você ali no lugar do empregador? Não, irmãos. Então, assim, a gente tem que colocar isso na nossa mente. Né? Fazendo isso, irmãos, a gente só tem a ganhar. Pode ser difícil, pode ser demorado as suas conquistas, pode ser que você demore para conquistar, mas pelo menos você conquistou, você chega lá no topo, você fala assim, conquistei porque Jesus me deu graça, conquistei porque eu andei em honestidade, fiz aquilo que a palavra do Senhor me designou para fazer. Né? Não precisei passar por ninguém, não precisei passar por injustiça. E, irmãos, nossa, é maravilhoso, sem explicação. Outra coisa, desvio de recursos. Em muitas empresas, funcionários têm acesso a recursos financeiros, materiais, informações confidenciais. Alguns desviam esses bens para o seu próprio benefício, como pegar produtos, dinheiro ou até dados importantes para vender e utilizar pessoalmente. Esse tipo de roubo é feito por aqueles que buscam ganho imediato, sem considerar consequências para as outras empresas. Irmãos, isso também é arriscadíssimo, né? Desvio de recursos, a pessoa às vezes está lá, a gente vê isso acontecendo muito com empresário e assessor, a pessoa está ali administrando dinheiro da outra, quando vê, pega uma parte para ela, sem mais nem menos, e começa a desviar, e a pessoa quer saber para onde está indo o dinheiro, e quando ela vai ver, o dinheiro está sumindo da conta, quando ela vai ver, a pessoa de dentro da casa dela, digamos assim, pegou o dinheiro assim, sem mais nem menos, ou seja, se apropriou de algo que não é seu. Fraudes em relatórios e documentos. Outra maneira de roubar no trabalho é manipular documentos e relatórios financeiros para obter vantagens pessoais. Isso pode envolver inflar despesas, alterar dados fiscais ou omitir informações para receber mais benefícios ou comissões do que realmente teriam direito. Esse tipo de fraude é uma forma de buscar enriquecimento fácil às custas da honestidade e da transparência dos negócios. Isso aqui, irmão, se aplica no que os publicanos faziam antigamente. Né, que às vezes a despesa ali foi um valor e a pessoa coloca outro, porque esse valor que ela colocou a mais, ela vai fazer o quê? Pegar para ela. Então, era o que os publicanos faziam na época. Pode falar, irmão.
Mentindo. Exatamente. É, irmãos. Exatamente. Exatamente, irmãos. É verdade. Cristão não deve concordar com tudo, né, irmãos? Às vezes as pessoas olham para mim e falam, nossa, Bia, mas você é muito quadrado. Eu falei, não tem problema, pode ser quadrado, retângulo, círculo. É a quadrada de Jesus todo, irmãos. Pode ser retângulo, triângulo, círculo, não tem problema. O importante é eu fazer aquilo que Jesus me designou para fazer. Eu nasci para fazer a vontade de Deus, irmãos. Então, assim, cristão tem que andar na contramão do mundo. Esse testemunho que o irmão Wesley falou aí é muito importante, né? Todos eles foram mandados embora porque iam andar na desonestidade para buscar um enriquecimento fácil, para buscar um dinheiro fácil na vida deles. E olha aí para vocês verem, né? Acabou sendo desiludido. Uhum. Exato. É, é verdade, irmão. É verdade. É, irmãos, andar com Jesus é tudo. Não tem felicidade. Exatamente, exatamente. Pode. Uhum, está escrevendo. Pior que é. Pior que é. De acordo. É verdade, moça. É, realmente, moça. Mas é um roubo que é roubo, irmãos. E roubo não prejudica a pessoa, né? Só a pessoa. Quem tá à volta? Exatamente. Exatamente. Não prejudica somente a pessoa, irmão. Tem que entender que quando você joga um jogo de azar, né, um jogo para ganhar dinheiro, você não está prejudicando somente você. Está prejudicando a sua família, que às vezes pode ser um dinheiro ali que você vai entrar para dar o sustento à sua família. Você tirou esse dinheiro para jogar,
né, para ver se ganha mais, porque aquela ganância por dinheiro, aquela avareza por dinheiro faz que você faça isso. E essas coisas do dia a dia, principalmente a falsificação de horas trabalhadas, irmãos, é uma coisa que às vezes, no dia a dia, sim, uma pessoa pode cometer sem saber. Um furto, sem saber que é um furto. Às vezes, sim, uma consciência que é errada, ela tem, né? Porque, eu vou fazer isso, o patrão não tem dinheiro, não estou fazendo nada, vou ganhar dinheiro. Irmãos, errado. Então, assim, a gente tem que entender que há furtos que não parecem furtos, mas são. Amém? São. Exatamente. Não é. Só vai desgastando a vida. Exato, não serve. Pastor, já vou encerrar, viu? Já vou encerrar, já. Já vou encerrar. Amém, irmãos? Então, para fechar, irmãos, que já passou um pouquinho do horário, o cristão e o descanso. A busca incessante por trabalho e sucesso pode afetar profundamente o descanso, tornando-se uma obsessão que desvia o cristão de princípios bíblicos essenciais. Em Gênesis 2, do 2 ao 3, vemos que Deus, após criar o mundo, descansou no sétimo dia, instituindo o descanso como parte do ritmo divino da vida humana. O mandamento do sábado, em Êxodo 20, do 8 ao 10, enfatiza a importância do descanso, ordenando que se trabalhe durante 6 dias, mas se descanse no sétimo, reconhecendo a necessidade de restaurar corpo e espírito. No entanto, quando o trabalho se torna uma prioridade excessiva, o descanso é negligenciado, o que pode levar a um desequilíbrio e ao pecado do excesso de ansiedade e de desconfiança no próprio esforço. Em vez de confiar em Deus, em Mateus 6, do 25 ao 34, Jesus adverte sobre a preocupação excessiva com as necessidades materiais, ensinando que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Assim, transformar o trabalho em um ídolo, ignorando o descanso, pode ser um reflexo de uma falta de confiança na provisão divina. O descanso é, portanto, um ato de obediência e confiança, lembrando que Deus é o nosso sustentador. Então, assim, irmãos, a gente precisa realmente, né, descansar a mente, irmãos, porque, querendo ou não, o serviço às vezes é cansativo, né, às vezes você fica ali a semana toda, né, no ritmo, às vezes cansa, e você ficar nessa busca, nossa, eu quero trabalhar, esquecendo das pessoas que estão ao seu redor, esquecendo de Deus, deixando de vir na casa do Senhor muitas das vezes. A gente entende que tem pessoas que trabalham, né, que precisam trabalhar, às vezes não conseguem comparecer aos cultos, mas você, às vezes, poder comparecer e colocar o trabalho acima de Deus, acima da sua família, acima do descanso, é errado, irmãos. E isso também Deus não abençoa, porque é uma ordem dele, descansar. Ele descansou no sétimo dia. Jesus descansava, irmãos. Tempestade acontecendo, o mundo acabando e Jesus dormindo lá no barco. Então, assim, ele descansava, né? Então, ele deu essa ordem a nós. Vamos descansar. Então, assim, a gente precisa descansar, assim, do nosso trabalho. É importante, é obediência a Deus. E é algo bíblico também. E tudo que é bíblico, tudo que Deus deu para nós é bom, irmãos. Deus não faz nada de ruim, né? Esses dias eu estava pensando assim, falei, meus exames de sangue deu umas alterações. Aí eu falei assim, Senhor, se eu tivesse me alimentado mais do que o Senhor criou e deixar um pouco o que o homem criou, porque o homem, às vezes, onde ele coloca a mão, ele estraga, irmãos, ele consegue estragar. Pode ser que eu não estaria assim hoje, mas Deus, ele foi lá e falou meu coração, né? Agora você vai cuidando, e vai começando a se alimentar daquilo que eu fiz. Então, assim, irmãos, tudo que Deus fez é bom, né? Tudo que ele faz é maravilhoso. Os conselhos que ele deixa para nós na Bíblia é usar no dia a dia, irmãos, porque a gente precisa, né? Se a gente for depender de nós mesmos, irmãos, 1 minuto sem Jesus é o suficiente para sua alma ir para o inferno, né? É o suficiente, irmãos. Você comete um pecado terrível em 1 minuto.
Então, a cada minuto, cada segundo de nossa vida, nós precisamos do Senhor Jesus. E esses conselhos que ele deixa aqui para nós, irmãos, na Bíblia, e esses conselhos que estão na revista também foram pessoas inspiradas por Deus, vamos aplicar no nosso dia a dia, irmãos. Os irmãos vão ver, por experiência própria, que é muito melhor quando a gente coloca Jesus à frente das coisas e deixa que Ele nos conduz. Né? Mateus 6, Ele cuidará de tudo. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Então é isso, irmãos. Agradeço a oportunidade. Eu peço perdão se eu falei alguma coisa aí, peço perdão por ter passado do horário também.